Amém, irmãos? Amém. Se coloque de pé em reverência à palavra. Vamos ler Isaías, capítulo de número 43, verso 13. Glória a Deus. Isaías 43, verso 13. Noite fria, né? O pastor não está com frio, eu estou com frio, mas quando eu coloco jaqueta eu sou. Então eu tiro a jaqueta, decido do frio, coloco a jaqueta, começa a suar, então eu vou sentir frio um pouquinho melhor. Então, ó, o pastor Luiz está me dando o mesmo esquema que eu. Amém? Isaías 43, verso 13, diz assim: ainda antes que houvesse dia, eu sou, ninguém há que possa livrar alguém das minhas mãos. Agindo eu, quem impedirá? Senhor meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, o seu amado Filho, em cuja presença aqui estamos, fala, Senhor, aos nossos corações, porque somos carentes de ouvir a tua voz. Conheces as minhas limitações, mas eu conheço a sua grandeza e o seu poder. Opera segundo elas, porque sem ti nada sou, nada tenho, nada posso, mas contigo sou, tenho e posso. Tudo aquilo que a tua palavra diz que sou, que tenho e que posso, em nome de Jesus. Amém. Podem tomar os vossos assentos na presença de Deus. Amados, eu estava pedindo a Deus uma palavra para hoje e desci para a igreja, hoje quase em cima do horário, e comecei a procurar, conversando com Deus, e deparei aqui nesse versículo, e Deus me deu algo novo e eu quero compartilhar com você aqui. Amados, Deus está falando ao seu povo. Deus está prometendo. O título do capítulo 43 é o restaurador de Israel. Deus está prometendo que por mais que eles estivessem sendo oprimidos, que Deus haveria de restaurá-los, né? Então, aqui no versículo 13, amados, um versículo muito forte. Eu já preguei outras mensagens dentro desse versículo, mas Deus me deu algo novo hoje. Deus está neste versículo 13 aqui, se revelando ao seu povo e falando a eles 5 coisas que eles precisavam saber sobre ele. Então, no versículo 13, Deus está falando a Israel, e neste versículo ele está se revelando sobre 5 coisas que eles tinham que saber sobre ele, sobre o nosso Deus, sobre Deus. Por isso que o tema da minha mensagem é este: 5 coisas que você precisa saber sobre Deus. A primeira coisa que você precisa saber, que Deus está falando a Israel, que Ele faz promessas de salvá-los, de libertá-los, de restaurá-los, amados, está no verso 13, né? É o verso que eu vou pregar. Ele diz: ainda antes que houvesse dia, eu sou. Aleluia. A primeira coisa que você precisa saber sobre Deus é que Deus é eterno. A eternidade, amados, pertence a Ele. Tanto que um dos nomes de Jesus, que Jesus também é Deus, é Filho de Deus, mas também é Deus, Isaías 9,6 chama Ele de Pai da eternidade. Ou seja, Ele é o Criador da eternidade. Então, Deus é eterno. Ele está dizendo: olha, antes que houvesse dia, eu sou. Aleluia. Eu sou antes da criação do próprio dia. Ele está se referindo a Gênesis capítulo 1. Quando no princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e disse Deus: haja luz. E viu Deus que a luz era boa e fez separação entre a luz e as trevas. Ele está falando: olha, antes que vocês conhecessem o dia, ou antes que o dia existisse, eu já era.
Aleluias. Deus é eterno. Aleluia. Um dos textos que eu acho mais lindo da Bíblia Sagrada, amados, é Provérbios capítulo 8, versículo 22 em diante. Relata, amados, uma experiência do Cristo com o Criador, do Pai e o Filho junto, amados, antes de todas as coisas. E no texto, amado, numa linguagem poética, diz assim: no princípio Jeová me possuía, antes das suas obras mais criativas, ali estava eu era o seu aluno, o seu engenheiro, e folgava nas suas delícias. Por isso que Jesus, em João capítulo 1, ele diz: e o verbo é a Deus, e o verbo estava com Deus, e sem o verbo nada do que se fez foi feito. Ou seja, Jesus está mostrando também a sua parte de eternidade, que ele também é eterno assim como Pai. Aleluias. Então, amados, antes que houvesse dia, antes que houvesse qualquer coisa no mundo ou até mesmo no universo, Deus já existia. Aleluia. A Bíblia dá para ele mais um termo que se chama o autoexistente. Significa aquele que existe por si próprio, que não precisou de ninguém para fazê-lo. Aleluia. Porque Deus é eterno. Então Deus está dizendo para Israel: antes que houvesse dia, eu sou. Aleluia. Eu já era antes de tudo isso. Eu já existia antes de tudo isso. A segunda coisa que você precisa saber sobre Deus, que Deus está se revelando a Israel aqui, que Israel tinha que saber, quem estava falando, quem estava prometendo, amados, é que Ele é imutável, imutavelmente o mesmo, ou seja, Ele não muda. Por isso que Ele diz: antes que houvesse dia, eu sou. Aleluia. Eu sou o mesmo. Antes de acontecer, antes de ser criado qualquer coisa, eu já era e continuo sendo a mesma pessoa. A Bíblia diz em Tiago capítulo 1 versículo 7 que Deus não muda e nele não há sombra de mudança alguma. Ou seja, é conforme está em Hebreus, capítulo 13, versículo 8, falando de Cristo. Cristo também é Deus, dizendo que Ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Deus não muda. Ele é imutável. As pessoas mudam, irmãos. E como eu tenho descobrido que as pessoas mudam. Ultimamente, irmãos, como as pessoas mudam e enganam a gente. As pessoas batem nas costas da gente, diz que ama a gente, diz que não larga a gente, diz que não vive sem a gente, que a gente é importante para elas. De repente você já virou nada. As pessoas mudam, irmãos. Mas eu louvo a Deus, sabe por quê? Porque o meu Deus não muda. Aleluias. Ele nunca mudou e nunca vai mudar. Ele é o mesmo que eu conheci há 29 anos atrás. Ele continua sendo o mesmo. E o mesmo Deus que não me virou as costas há 29 anos atrás, não tem me virado as costas até o dia de hoje. Por quê? Porque Ele é imutável. Aleluia. Ele não muda. Ele é o mesmo. Glória a Deus. Então Ele está dizendo para Israel: eu não mudo, eu sou. Aleluia. Antes de tudo, eu sou. E quando Ele também fala eu sou, Ele está dizendo: eu sou aquele que apareceu para Moisés lá no monte Horebe e prometi libertar vocês, salvar vocês. E eu sou o mesmo. Aleluia. Glória a Deus. Deus, Ele não muda, Ele é o mesmo. Glória a Deus. Alguém pode dar glória a Deus porque Deus é o mesmo? Aleluia. Ele é Deus hoje, será Deus amanhã. Ele é bom hoje, será bom amanhã. Ele te amou hoje, vai te amar amanhã. Ele te protege hoje, vai te proteger amanhã. Porque Ele não muda.
Bíblia diz ainda que o homem seja infiel, ele permanece fiel, porque não pode negar a si mesmo. Ou seja, ele não muda. Aleluia, ele é o mesmo. Glória a Deus. Então, a primeira coisa que Deus quer revelar a Israel é que ele é eterno. Aleluia. A segunda coisa que ele quer revelar a Israel é que ele é imutavelmente o mesmo. Eles trocaram de Deus várias vezes, mas ele era o mesmo. Ele não tinha mudado. Aleluia. E quando ele fala que ele é o mesmo, que ele não tinha mudado, aleluia, significa a sua doutrina não muda, os seus projetos e fundamentos são seguros. Aleluia. Ele está dizendo para Israel: os meus ensinamentos não mudam, os meus projetos e os meus fundamentos são seguros. Aquilo que eu falei para vocês, aquilo que eu disse a respeito de vocês, eu não mudo. Aleluia. As doutrinas dos homens mudam. A igreja já passou por vários processos assim. Quando eu me converti, irmãos, não podia nem sonhar, quando eu me converti, de pregar de camiseta. Deus o livre. Isso aqui era inferno. Por quê? Porque a doutrina tinha que ser camisa social de manga comprida e gravata. Calça jeans, Deus me livre. Sensualidade. Um sapato mais brilhoso, Deus o livre. Tênis. Diziam que tênis era pecado porque tinha cores, era colorido. Está entendendo? Então muitas doutrinas de igreja mudaram. Teve igreja que os obreiros eram obrigados a usar bigode. Tem uma época que o cara até usa chapéu. Entendeu? Mas foram mudando, sabe por quê? Porque é doutrina de homem. Né? As irmãs não podiam cortar o cabelo. Tem igreja que ainda não pode. Mas não podia, agora pode. Se não podia, agora pode. Essa doutrina nunca foi de Deus. Porque a doutrina de Deus não muda nunca. Não podia maquiar, agora pode. As irmãs não podiam usar calça, só saia, agora pode. Uma época não podia usar, só podia usar saia e não podia ter nem um cortezinho na saia. Não podia ter uma rachadinha na saia, que era pecado. Agora pode. Está entendendo? São coisas mutáveis. Aleluias. Mas Deus não muda. A palavra não muda. Significa que nunca foi a palavra isso. Nunca foi a vontade de Deus. Porque se fosse a vontade de Deus, se qualquer homem se opôs à sua vontade, amados, teria que enfrentar as consequências. Então, primeira coisa, Deus é eterno. Segunda coisa, ele é imutavelmente o mesmo. A terceira coisa que você precisa saber sobre Deus, que Ele pode libertar o seu povo sempre. Não importa quais sejam as circunstâncias. Aleluia. Deus está dizendo: eu já libertei vocês muitas vezes. Muitas vezes libertei, trouxe no cativeiro. Muitas vezes fiz exércitos bater em retirada. Eu tenho o poder de libertar a hora que eu quiser. Aleluias. Glória a Deus. Deuteronômio capítulo 6, versículo 21, está escrito: então dirá a teus filhos: éramos escravos de Faraó no Egito, porém o Senhor com uma mão forte nos tirou de lá. Aleluia. Com uma mão forte Ele nos arrancou da mão opressora do Egito e libertou, e acabou. Muitas vezes Israel pecava, Deus permitia que eles fossem oprimidos, principalmente no tempo dos juízes aconteceu muito isso, mas nos reis também aconteceu. E daí, quando o povo se humilhava, quando o povo buscava Deus, amados, Deus levantava um homem só. Deus levantava um homem só.
E um homem só era suficiente para libertar toda a nação. Um homem com Deus, um homem que ouvisse Deus, era suficiente para libertar toda a nação. Foi assim no tempo dos juízes, foi assim no tempo dos reis. No tempo dos reis, geralmente Deus levantava um profeta, né? O profeta ia lá, repreendia o povo, repreendia o rei, e Deus libertava o seu povo. Amados, ou seja, Deus, Ele pode libertar nós sempre. Aleluia. Não significa que Deus fez algo na sua vida que Ele não possa fazer hoje. Não significa que Ele fez algo por você que Ele não possa fazer pela sua família. Não significa que Ele fez algo em você que Ele não possa fazer por alguém que você ama. Ele é o mesmo. Ele é o nosso libertador. Só quem crê nisso diga graças a Deus. Aleluias. Ele é aquele que nos liberta. Glória a Deus. Então toda vez que você precisar, Ele estará para te ajudar, para te socorrer, em nome de Jesus. A terceira coisa é que Ele pode libertar o seu povo sempre, não importa qual seja a circunstância. Não importa se o exército é maior, não importa, amados, se a nação é poderosa, não importa. Ele pode libertar seu povo sempre. Aleluia. A quarta coisa que Deus está se revelando a Israel, quando Ele diz: antes que houvesse dia eu sou, e não há quem possa livrar das minhas mãos, agindo eu, quem impedirá? Amados, é que Ele cumprirá todos os seus planos. Aleluias. Seja salvar o seu povo ou destruir os inimigos, seus inimigos, não importa. Deus vai cumprir todos os planos dele em relação à humanidade. Deus, amados, nenhum dos seus planos podem ser frustrados. Aleluia. Nenhum. Aleluia. Então aquilo que Deus tem para mim e para você, amados, os planos que Deus tem para as nossas vidas, amados, ninguém vai poder mudar isso. Ninguém vai poder interferir isso. Ele diz em Números 23 e 19: porque eu não sou homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura diria Deus e não faria, ou falaria Deus e não confirmaria? Ou seja, Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Aquilo que Ele disse, aquilo que Ele fala, aleluia, Ele cumpre em nome de Jesus. Jeremias 1:12, ele fala na sua palavra: eu velo pela minha palavra para cumprir a minha palavra. Mateus 24:35 está escrito: passará os céus e a terra, mas as minhas palavras não passarão. Aleluia. Porque, amados, os planos de Deus não podem ser mudados. Glória a Deus. E eu quero dizer para você que tudo que Ele tem, todos os planos que Ele tem para a sua vida, para a sua família, não poderão ser mudados, porque Ele cumprirá todos os planos que Ele tem na sua vida, em nome de Jesus Cristo. Só quem crê diga graças a Deus. Então, os seus planos não podem ser mudados. Ele cumprirá todos os seus planos. Os seus desejos não podem ser mudados. Aleluia. Por quê? Porque Ele tem o poder, o controle de todas as coisas. Nós estamos falando de alguém que basta dizer uma palavra: haja, viva, morra, seja sarado. Este é o Deus que nós servimos. Amém, Senhor. Aleluia. É o que Ele está dizendo para Israel: os meus planos não podem ser mudados. Os meus planos não podem ser mudados. A quinta coisa que você precisa saber sobre Deus,
amados, é que ninguém, homem ou demônio, vou repetir, que ninguém, homem ou demônio, pode impedi-lo. Com o fraco braço de uma criatura poderá resistir a Deus. Aleluia. Ninguém pode impedi-lo, nem homem e nem demônio. Eu quero lembrar você, amados, que um dos anjos mais poderosos do céu é o arcanjo Miguel. A palavra arcanjo, não existe arcanjo. Tem igreja que pega os arcanjos. Não existe arcanjos. A palavra arcanjo é no singular, é um só, não é no plural. E a palavra arcanjo significa superintendente, supervisor e maioral dos anjos. É um dos anjos mais poderosos que existe. Mas quando ele estava diante de Satanás, Judas 1:9, disputando o corpo de Moisés, Satanás queria o corpo de Moisés. Aleluia. Ele só olhou para Satanás, não pegou na espada, não lutou, só olhou para o camarada e disse assim: ó, o Senhor te repreenda. Quando ele fala o Senhor te repreenda, foi o suficiente para acabar a briga. Aleluia. O Senhor te repreenda. Aleluia. Quando Satanás ouviu a palavra Senhor, aleluia, quem pode lutar contra ele? Aleluia. Um dia eu quis até tomar o trono dele. Um dia eu quis colocar o meu trono acima do trono dele, e ele me lançou do céu. Jesus disse: eu vi Satanás ser lançado do céu à terra como um raio. Aleluia. Ele foi jogado do céu como um raio na terra, só porque ele intentou, pensou que poderia. E quando ele pensa que poderia fazer alguma coisa, amados, e puxa a terça parte dos anjos para ele, não dá nem tempo de ele concluir a rebelião dele, porque Deus já sabia de tudo. E Deus o lançou por terra, porque não pode impedir. Se nem Satanás, aleluia, pode contra Deus, quem vai poder contra Deus? Quem vai poder contra Deus? Aleluia. Se nem Satanás pode, amados, resistir a uma palavra com o nome dele, por isso que a Bíblia diz em Mateus 16, verso 18: as portas dos infernos não prevalecerão contra a minha igreja. Aleluia, porque Deus é aquele que tem o poder e ninguém pode impedi-lo. Aleluia. Ninguém pode impedi-lo. Sim, Deus. Eu quero que você, eu gosto muito dessa passagem, já citei aqui várias vezes, mas é muito forte. Abra sua Bíblia comigo, 2 Reis. Vamos comer a Bíblia, vamos ficar na Bíblia. Aleluia. Quem está assistindo os videozinhos que eu estou postando lá, se for pregar, não faça isso. Bom, eu estou postando no diaconato e na liderança, na verdade. É isso que está acontecendo nas igrejas. 2 Reis 19, vamos ler do 10 em diante. É o que está acontecendo nas igrejas, irmãos. Essas loucuras. Aleluia. 2 Reis 19, verso, vamos ler do 10 em diante. É a segunda vez que os mensageiros da Síria vão falar com Ezequias. Assim falareis a Ezequias, rei de Judá: não te engane o teu Deus em quem confias, dizendo: Jerusalém não será entregue na mão do rei da Síria. Eis que já tens ouvido o que os reis da Síria fizeram a todas as terras, destruindo-as totalmente, e tu serias poupado. Porventura os deuses das nações, a quem meus pais destruíram, puderam livrá-las, a saber, Gozã, Arã, Rezef,
e os filhos de Éden que estavam em Telazar. Que efeito do rei Amate, do rei Arpade, do rei da cidade de Sefarvaim, e de Enã e de Ivã. Ezequias, pois tendo recebido a carta das mãos dos mensageiros e tendo-a lida, subiu à casa do Senhor e a estendeu perante o Senhor. E Ezequias orou ao Senhor, dizendo: ó Senhor Deus de Israel, que está sentado sobre os querubins, tu mesmo, só tu é Deus, todos os reinos da terra, tu fizeste o céu e a terra. Inclina o Senhor o teu ouvido, ouve e abre, ó Senhor, os teus olhos, e veio, ouve as palavras de Senaqueribe, aos quais enviou seu mensageiro para afrontar o Deus. Verdade é, Senhor, que os reis da Síria têm assolado as nações e suas terras, lançado seus dedos no fogo, porquanto não eram deuses, mas sombra das mãos dos homens, madeira, pedra, por isso destruíram. Agora, pois, Senhor, nosso Deus, livra da sua mão, para que todos os reis da terra saibam que só tu és Deus. Aleluia. Escute. Eu quero ler para você aqui, ó. Eu vou cortar aqui para nós não precisar ler tudo, mas depois você pode ler em casa. Aleluia. Diz assim, versículo 32. A resposta de Deus, resumida aqui no 32 em diante. Depois você pode ler todos os outros versículos. 2 Reis 19, 32. Portanto, assim diz o Senhor acerca do rei da Síria: não entrará nesta cidade, nem lançará flecha alguma, tampouco virá perante ela com escudo, e nem contra ela levantará tranqueira. Pelo caminho por onde veio, por este caminho voltará. Nesta cidade não entrará, diz o Senhor, porque eu defenderei esta cidade para livrar, por amor de mim e por amor do meu servo Davi. Aleluia. Aleluia. No 35 diz que Deus, naquela noite, para resolver o problema, Deus chamou um anjo. Quantos anjos tem no céu, pastor? A Bíblia diz que são milhares de milhares de milhares. É tanto anjo que tem no céu, que Jesus, quando estava sendo preso, e Pedro corta a orelha do soldado, Jesus olha para ele assim com uma facilidade. Por que pensas tu que eu não poderia agora rogar ao meu Pai, se eu quisesse impedir isso? Ou seja, isso aqui é plano do meu Pai. Eu estou cumprindo a vontade do meu Pai. Não pensas tu que eu poderia agora rogar ao meu Pai, e ele enviaria aqui 12 legiões de anjos. A legião, segundo a legião romana, era 6.000. Jesus, quando falou isso, ele falou: se eu rogar agora aqui, o meu Pai envia 72.000 anjos aqui. Agora aqui, rapidinho. Agora eu te pergunto: um anjo matou 185.000 numa noite. Se descesse 72.000 anjos aqui, irmãos, não sobraria nada da terra. Nada da terra. Aleluia. Um anjo foi o suficiente para Deus, amados, destruir aquele exército e acabar com aquela potência. A farra de destruir as nações, de queimar os deuses, acabou quando bateu de frente com o Deus de Israel, porque ele, ninguém pode impedi-lo. Aleluia. Nem homem ou demônio pode impedi-lo. Aleluia. Este é o Deus que nós servimos. Nós podemos ser fracos, mas ele não é. Nós podemos ser limitados, mas ele não é. Nós podemos, amados, não conseguir, mas ele consegue fazer o que ele quiser. Aleluia. E eu digo para você, o que Deus tem para mim, o que Deus tem para você, ninguém vai poder impedir. Aleluia. Pode falar mal, pode tentar, irmãos, prejudicar, pode tentar fazer o que for, mas não pode impedi-lo de cumprir aquilo que ele quer. Aleluia. Porque ele tem o
quem impedirá? Aleluia. Se eu quero operar, quem vai poder me deter? Oh, aleluia, Deus. Se eu quero abrir o mar, quem vai poder me parar? É mesmo. Aleluia. Se eu quero fazer chover maná do céu, quem vai poder dizer que não? Se eu quero fazer água verter na rocha do deserto, quem pode me impedir? Se eu quero que a roupa não envelheça, nem o pé enche, nem o calçado gaste, quem vai me impedir? Quem vai me impedir? Quem vai me impedir? Quem vai me impedir? Se eu estou dizendo que eu vou restaurá-los, se eu estou dizendo que eu vou fazer vocês voltar do cativeiro e vou restabelecê-los, quem pode me impedir? Aleluia. 5 coisas que Deus queria que Israel soubesse, estava se revelando a eles. Que nessa noite Ele quis que nós soubéssemos também. Primeira coisa, Deus é eterno. Ele é antes de tudo. Segundo, é imutavelmente o mesmo. Ele não muda. Ele é o que era e continua sendo o mesmo. Terceiro, que Ele pode libertar o seu povo sempre. O Deus que fez uma vez faz a hora que quiser. Quarto, que Ele cumprirá todos os seus planos e ninguém vai poder frustrá-lo. Seja para salvar o seu povo ou para destruir os seus inimigos, ninguém vai poder impedir. E quinto, amados, que ninguém, homem ou demônio, pode impedi-lo ou detê-lo de agir. Glória a Deus. Eu gostaria que a Vitória e a Duda não conversassem com a tua pregação, porque agora Deus está conversando com vocês. Entendeu? Amados, não pode impedir. Glória a Deus. Diante disso eu me coloco de pé, já estou, você também se coloca, e vamos adorá-lo a Ele nessa noite. Vamos glorificá-lo a Ele nessa noite. Vamos bendizer a Ele nessa noite. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Não importa quem não veio nessa noite. Aleluia. O que Ele queria fazer, Ele fez. O que Ele queria falar, Ele falou. Aleluia. Não importa se está frio ou se está quente. Não importa o que aconteça. Aleluia. Sim, papai. Eu sou. Aleluia. Eu sou. Glória a Deus. Glória a Deus. Feche seus olhos. Vamos orar em nome de Jesus.